Olá, amigos. Aqui estamos em mais um Momento Redenção, esperando que todos estejam bem dentro da realidade atual, desse quadro de dificuldade que a humanidade está atravessando e com a esperança de sempre de que possamos vencê-las o mais rápido possível para podermos então retornar ao convívio presencial, fraterno que cultivamos durante tantos anos. O tema de estudo de hoje, que nós vamos abordar nesses minutos de reflexão, são mortes coletivas. São aqueles acontecimentos que ceifam a vida de várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo com que uma grande quantidade de espíritos desencarnem simultaneamente e na mesma circunstância, devido à mesma causa. O tema está no livro Obras Póstumas, lançado em janeiro de 1890, 21 anos, portanto, após a desencarnação de Allan Kardec, livro lançado pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec, onde ele realizava as suas experiências, os seus estudos. A obra traz uma coletânea de textos que foram escritos por Kardec em épocas diferentes. Estes textos foram encontrados em sua residência após a sua morte e foram compilados e levados à publicação por seus amigos da sociedade. A obra aborda temas de natureza científica, filosófica e moral. E dentre os de natureza filosófica, vamos encontrar no capítulo 40, da primeira parte, este que trazemos hoje para a nossa reflexão, intitulado As Expiações Coletivas. Ao longo da história da humanidade, sempre ocorreram catástrofes que causam mortes coletivas, como nós dissemos no início. As razões desses acontecimentos são de origens diversas. Porém, qualquer que seja a sua origem, um grande número de pessoas são atingidas ao mesmo tempo e perdem suas vidas. São, por exemplo, grandes cataclismos, como terremotos, tsunamis, epidemias, enchentes, erupções vulcânicas, enfim, flagelos destruidores provocados pela própria natureza. Outros, porém, resultam da intervenção equivocada do homem, por imprudência ou por imperícia, como incêndios, queda de aviões, acidentes terrestres, dentre outros. Quando ocorrem semelhantes fatos, uma consternação geral toma conta do pensamento de todos. É comum, então, se ouvir a pergunta: por que Deus permite que isso aconteça? Onde está a justiça divina? Pois nessas ocorrências são atingidas pessoas boas e más, indistintamente. Nesse texto é mostrado que a justiça divina está sempre presente e que nada acontece fora do seu alcance, embora muitos duvidem de tal coisa. Para compreender o porquê de tais acontecimentos, é preciso que se busque as suas causas, considerando que Deus não permite que algo aconteça sem uma causa justa e sem um justo propósito. Em O Livro dos Espíritos é explicado que não há fatalidade nos acontecimentos da vida no sentido de algo aleatório, algo que ocorre por acaso, sem uma causa e fora do controle das leis de Deus, como alguns imaginam. É demonstrado que a causa dos acontecimentos da vida estão no próprio espírito,
como consequência de seu comportamento perante a vida, perante as leis de Deus e perante seus semelhantes. Assim, cada um é responsável pelas suas escolhas, pelo caminho que escolhe para trilhar durante a sua existência. Explicam ainda os espíritos que a toda escolha corresponde um efeito que poderá ser favorável ou desfavorável ao próprio espírito, conforme a natureza que resulte dessa escolha. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta um estudo detalhado, metódico, sobre a relação causa e efeito dessas escolhas. Explica que o bem e o mal são voluntários, pois o espírito é dotado de livre-arbítrio para escolher entre um e outro. O espírito não é fatalmente impelido a um nem a outro. Não há arrastamento irresistível para o bem nem para o mal. Toda virtude que o leve à prática do bem é fonte de gozo, fonte de felicidade. Toda imperfeição que impulsione ao mal é causa de sofrimento, causa de infelicidade. Sendo assim, o estado de felicidade ou de infelicidade em que o espírito se encontre é inerente ao seu grau de pureza ou ao seu grau de impureza, de imperfeição. André Luiz, no livro Ação e Reação, por Chico Xavier, explica que a relação causa e efeito das atitudes do espírito é refletida no que ele denomina conta do destino. Essa conta do destino é criada, segundo explica o benfeitor, pelo próprio espírito e engloba os créditos e os débitos que, em particular, lhe digam respeito. É um sistema de contabilidade do governo da vida, ensina o autor espiritual. É, portanto, um sistema de débito e crédito movimentado pelo próprio espírito, através de suas opções. Quando no sentido do bem, geram um crédito, proporcionando-lhe uma situação de gozo, de felicidade, como já mencionamos. Quando impliquem em descumprimento das leis de Deus, são lançadas a débito, com repercussão negativa em sua vida. Jesus também anunciou esse princípio quando, falando aos apóstolos, ensinou que a cada um será dado segundo as suas obras, isto é, receberemos da vida conforme as obras que executamos. Demonstrou de modo claro a existência de uma relação de causa e efeito entre o que fazemos e o que da vida receberemos. Em situações em que operava a cura, tantas descritas no Evangelho, sempre ensinava ao enfermo, àquele a quem curara, o dever da correção. Sabia que no modo equivocado como procedera estava a fonte do mal de que padecia. Por isso, recomendava àqueles que curava que não retornasse ao erro, a fim de que a enfermidade não o acometesse de novo. Sempre dizia: teus pecados estão perdoados, vais e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Então, demonstrada a responsabilidade de cada um por suas ações, surge então a questão que muitos não encontram resposta, como explicar tragédias coletivas que atingem grande quantidade de pessoas, muitas das quais, aparentemente, sem nada terem feito de errado.
são catástrofes que se abatem tanto sobre bons como sobre maus, sobre aparentemente inocentes como sobre culpados. Como explicá-las? A questão é indagada por Kardec aos espíritos, e quem disserta sobre o assunto é o espírito Clélia de Plantier, em comunicação trazida nesse livro Obras Póstumas. É então colocado para o espírito o seguinte questionamento: o espiritismo explica a causa dos sofrimentos individuais como consequências das faltas cometidas na mesma existência ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável por suas próprias faltas, não se explicam as desgraças coletivas que atingem aglomerações de indivíduos e que se abatem tanto sobre bons como sobre maus, sobre inocentes como sobre culpados. Esta é a questão exposta por Kardec. E o espírito começa então a sua resposta nessa comunicação explicando: podem-se aplicar as leis que regem um indivíduo a uma família, a uma nação, ou a um conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Há faltas de um indivíduo, de uma família ou de uma nação. Todas se expiam em virtude da mesma lei. É como o espírito começa explicando a questão. Então, as leis que regem a existência de cada ser individualmente se aplicam também a uma coletividade, seja uma família, uma nação ou os habitantes de um mundo. Mesmo a uma coletividade temporária, eventualmente formada numa determinada ocasião ou por uma determinada circunstância, são aplicadas essas mesmas leis. Em qualquer hipótese, uma coletividade é um ser coletivo, formada pelo ajuntamento de seres individuais. Desse modo, há faltas individuais e há faltas coletivamente cometidas. E continua o espírito explicando: quando se tratam de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas, isto é, crimes cometidos coletivamente, as expiações também serão solidárias, também serão coletivas. Então, faltas cometidas individual ou coletivamente têm que ser expiadas para que se dê a recuperação do espírito, para que ele retorne à trilha correta da evolução rumo à sua destinação final, que é a perfeição. Então, os espíritos nessas faltas envolvidos, quando se tratam de faltas coletivas, todos têm a sua parte de responsabilidade por essas faltas. E subsiste, então, a reparação do mal praticado para que o espírito possa se quitar perante a lei de Deus. Quando individual a falta, o indivíduo é o único a ter que expiá-la. Porém, quando praticada coletivamente, a expiação também será coletiva, explica o espírito comunicante. Todos os envolvidos são solidários e cumprirão as expiações coletivamente. Continua explicando o espírito Clélia de Plantier. Faltas coletivas são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram,
os quais se encontram de novo reunidos, dessa vez para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, socorrendo e assistindo aqueles que outrora maltrataram. Então, os mesmos espíritos que se reúnem ou se reuniram no passado para cometerem determinadas faltas, se reunirão no futuro para responderem por elas, para juntamente expiarem essas faltas como determina a lei de Deus. Serão expiadas através de grandes catástrofes coletivas, em que todos os que concorreram para essas faltas se encontrarão de novo reunidos, desta vez para sofrerem juntos a punição necessária à reparação do mal que coletivamente causaram. E prosseguindo a resposta, continua a comunicação. Graças ao Espiritismo, compreende-se agora a justiça das provações, que não decorrem de atos da vida presente. São o resgate de dívidas do passado. Por que não haveria de ser assim com relação às provas coletivas? Então, do mesmo modo que as expiações individuais nem sempre decorrem de atos da vida presente, como sobejamente demonstrado pela doutrina e conforme vimos no início desse nosso estudo, as expiações coletivas também podem ter como causa dívidas contraídas no passado, num passado recente ou num passado longínquo, não importa. Como não há falta que fique impune, se não for punida na mesma existência em que foi cometida, certamente o será em existências futuras, na existência seguinte ou numa existência futura mais distante. E por que isso acontece? Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, ele explica que, em alguns casos, o espírito não possui condição evolutiva nem estrutura psicológica para receber a punição naquele momento. Então, lhe é concedido um tempo para que se estruture intimamente, se estruture psicologicamente e possa, no futuro, responder pela falta. Por isso, em certos casos, são necessárias várias encarnações para que uma dívida possa ser resgatada. Isso explica por que infortúnios coletivos alcançam pessoas tidas como inocentes na existência atual. São resgates de faltas cometidas em existências pretéritas, muitas das vezes em existências longínquas, que já se vão longe no decurso do tempo. Por isso diz o Espírito nessa comunicação: o inocente de hoje, que perece numa catástrofe coletiva, pode ter sido o culpado de ontem. E se é atingido pelo infortúnio, é porque mereceu. Então, a comunicação destaca ainda, e isso é muito importante, a lei de solidariedade que existe entre os indivíduos que formam uma coletividade. Assim, acontece tanto se essa coletividade se dedicar ao bem, como se essa coletividade se derivar para a prática do mal. Diz o Espírito: a solidariedade é o verdadeiro laço social, não apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades que se reuniram no passado se reúnem no presente
e se reunirão no futuro para subirem juntos a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Comentando esse trecho da comunicação, Kardec destaca que, para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que se fundamenta numa lei universal da natureza. E, como tal, como é uma lei da natureza, é uma lei vinda de Deus. Demonstra que a solidariedade liga todas as criaturas do passado, do presente e do futuro, e se faz presente tanto nas ações no campo do bem, como nas ações no campo do mal, agora e no futuro. E suas consequências, de suas consequências, ninguém pode se subtrair. E o Espírito conclui, então, a comunicação. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível por meio da lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Assina Clélia de Plantier. Então, a comunicação encerra demonstrando que, com o conhecimento da lei da reencarnação, com o conhecimento da continuidade das relações entre os espíritos, da solidariedade existente entre eles, os mesmos espíritos em existências sucessivas voltam a se encontrarem. O Espiritismo torna claro e lógico, com esse ensinamento, o que até então parecia incompreensível e inconciliável com a justiça de Deus, porque pessoas aparentemente inocentes, boas na atual existência, são alcançadas por essas catástrofes coletivas. Faz compreender, então, que não há injustiça na lei de Deus, nem há vítimas inocentes. Em nota seguida a essa comunicação do espírito Clélia de Plantier, Kardec comenta que, embora se condicione essa comunicação a princípios já conhecidos, os princípios da responsabilidade pelos erros, sejam do presente ou do passado, a comunicação traz uma ideia nova, traz um esclarecimento que a humanidade buscava e que é de grande importância. É a solidariedade existente entre os espíritos e entre as gerações que se sucedem. Muitas das vezes, explica, um indivíduo renasce na mesma família ou os membros de uma família renascem juntos para constituir uma nova família em outra existência, com o objetivo de apertarem os laços de afeição entre si ou de repararem desafeições recíprocas cultivadas no passado. O indivíduo pode renascer no mesmo meio ou na mesma nação por simpatia, para prosseguir a luta pelo seu aperfeiçoamento, junto daqueles que são solidários nessa caminhada, ou para se reajustar afetivamente, transformando ódios e rancores do passado em amor que os conduzirá ao progresso. Podem ainda voltarem juntos, numa mesma família ou no mesmo povo, para expiarem crimes coletivamente cometidos, do mesmo modo como o praticaram. Então, a formação do núcleo coletivo pode se dar pela via da simpatia, espíritos afins, afetos, pelo vínculo da antipatia, espíritos desafetos, que se juntam novamente para se harmonizarem, para transformarem a desafeição em amor, ou para expiarem crimes que cometeram juntos, que expiarem esses crimes do mesmo modo como o praticaram, ou seja, coletivamente,
juntos uns aos outros. E Kardec continua comentando: os franceses daqueles dias eram os do século passado, os da Idade Média, ou de tempos ainda mais longínquos, que estavam de volta na França, onde expiariam suas faltas. Lembra que, se considerarmos os crimes daqueles tempos, em que a vida em nenhuma conta era levada, né? Não se considerava a vida do semelhante, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade e que toda sorte de abuso era praticada pelo poder que se impunha à sociedade, ninguém pode estar, né, considerando essas circunstâncias, pode estar certo de não haver participado, mais ou menos intensamente, de tudo isso que aconteceu, nem se admirar de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas. O esquecimento do passado nos impede de que nos lembremos do que fizemos, né, em existências pretéritas. Então não podemos ter a certeza de que, com relação a essas situações, essas circunstâncias, nós somos inocentes. Podemos ser inocentes ou não. E cita como exemplo a hipótese de uma família que enriqueceu à custa de outra, ou de um povo que subjugou outro povo. Isso era muito comum na antiguidade, né? Aquelas guerras entre povos. Um povo invadia o outro, um povo militarmente mais forte invadia o outro, tomava os bens, matava as pessoas, a população. Então, diz Kardec, todos voltam para expiar seus crimes coletivamente, do mesmo modo como o praticaram. Aqueles que fizeram correr sangue verão seu sangue também derramado, diz o codificador. E os que levaram próximo ao fogo, pelo fogo serão também agora consumidos. Bom, filosoficamente, essa é a posição do Espiritismo em relação a essas catástrofes coletivas. Eu espero que tenha sido explicado, né, devidamente. Vamos então agora ver alguns casos, para não ficarmos só na filosofia, alguns casos reais que demonstram o acerto dessa conclusão doutrinária que o Espiritismo nos traz. Na literatura espírita, nós vamos encontrar dois exemplos muito significativos, muito claros para a compreensão do acerto dessa posição filosófica a respeito desses acontecimentos. Um é no livro Cartas e Crônicas, de autoria do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Conta o autor que, no ano de 177, em Roma, foi anunciada a chegada de um famoso guerreiro que voltava vitorioso de uma guerra. Imaginaram-se comemorações especiais para homenageá-lo e era preciso que o circo onde seria realizada essa comemoração desse alguma cena excepcional, algo diferente, à altura do que eles consideravam merecido por aquele guerreiro. Então, a ideia foi de que se reuniriam em assembleia e, naquela noite, aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs seriam capturadas, guardadas, e na manhã seguinte, na homenagem, seriam
juntadas na arena, uma arena embebida em óleo, e depois mostradas festivamente em público, incendiando-se então toda a área. Então diz ali o dirigente daquela assembleia: levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Centenas de pessoas levantaram a mão, aos gritos: cristãos às feras! Cristãos às feras! E assim aconteceu. Durante a noite, mais de 1.000 pessoas vasculharam residências humildes e no dia seguinte, filas de mulheres e crianças cristãs encontraram a morte queimadas nessa macabra comemoração, né? Então continua Humberto de Campos contando. Quase 18 séculos se passaram sobre esse tenebroso acontecimento. Conta o autor que a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis naquela tragédia, aqueles que participaram daquele evento, para se reunirem de novo, agora para a dolorosa expiação. Assim, no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, um comovedor incêndio num circo ceifou a vida desses espíritos, dessas pessoas, né, que estavam ali encarnados. Então, nós vemos que é um caso bem exemplificativo de expiação coletiva. Morreram, então, nesse incêndio no circo, em Niterói, cerca de 500 pessoas, sendo mais de 300 crianças. Todos, segundo a narrativa de Humberto de Campos, participantes dos crimes acontecidos em Roma, naquela homenagem ao guerreiro que retornava vitorioso, séculos atrás do episódio atual, né? No circo romano. Então, juntos, esses espíritos cometeram os tenebrosos crimes descritos por Humberto de Campos. Juntos voltaram, então, para ressarcirem a dívida assumida perante a justiça divina. Porque, como nós vimos no curso do estudo, não há crime que fique impune perante a justiça divina. Pode-se escapar da justiça dos homens, mas da justiça divina ninguém escapa. Então, do mesmo modo como supliciaram pelo fogo aqueles cristãos, pereceram no incêndio do circo em Niterói. Durante séculos, parecia que ficariam impunes, mas a justiça divina, através da lei de causa e efeito e da reencarnação e da solidariedade entre os espíritos faltosos, se faz sempre presente, cedo ou tarde. Mataram pelo fogo no passado, naquele circo, no circo romano, pelo fogo expiaram seus crimes séculos depois no circo em Niterói. É um exemplo bastante claro, significativo e fácil de compreender como as expiações coletivas se cumprem. Um outro exemplo também significativo demonstra que a desencarnação desses espíritos que passam por essas expiações coletivas, embora todos pereçam do mesmo modo, a desencarnação pode acontecer de modo diferente. Todos encontram a morte ao mesmo tempo e do mesmo modo pela mesma causa, mas as desencarnações dos espíritos podem se dar de modos diferentes. No Livro dos Espíritos é explicado que
após a morte do corpo, o espírito não se desprende instantaneamente, como um pássaro que foge da gaiola, no dizer dos próprios espíritos. O desprendimento se dá gradualmente, variando o tempo e as condições conforme o grau em que se encontre de progresso cada espírito que está desencarnando. Em alguns, a separação pode se operar rapidamente. Em outros, contudo, pode levar dias, meses e até anos, dizem os espíritos. No caso das expiações coletivas, por essas catástrofes coletivas, todos os envolvidos morrem ao mesmo tempo, como dissemos, do mesmo modo, pelo mesmo motivo, mas cada um desencarna conforme a sua condição o permite. Então, para exemplificar esse ensinamento, nós trouxemos aqui um caso que está no livro, narrado no livro Ação e Reação, já citado aqui, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O autor relata um caso em que os socorristas espirituais de nosso lar foram chamados para prestarem auxílio a espíritos que desencarnaram em decorrência de um acidente de avião. Conta o instrutor de André Luiz, naquela época, que eram criminosos de outras épocas que pereceram naquele desastre para se ajustarem com a lei e quitarem seus débitos. Todos foram atraídos e se encontraram naquele avião, vivenciando então o trágico acidente. Metade dos espíritos desencarnados foram encontrados pelos benfeitores de nosso lar, prostrados, ligados ao corpo, como que adormecidos. Outros gemiam presos aos próprios corpos, e outros também, presos aos corpos, gritavam desesperados, inconscientes. Explicou o instrutor que o socorro é distribuído indistintamente. Quer dizer, os benfeitores espirituais, eles não fazem uma seleção daqueles que deverão, que podem, que merecem ou não ser socorridos. Todos serão socorridos. Contudo, se o desastre é o mesmo para todos, a morte é diferente para cada um, explica o instrutor. Explicou ainda que, naquele momento, seriam retirados somente os espíritos cuja vida interior lhes permitia a imediata liberação. Os que a situação não favorecia o afastamento rápido, o desligamento imediato, permaneceriam ligados ao corpo por mais tempo. E continuou a explicação dizendo: quanto mais o espírito se prende aos baixos padrões de comportamento, quanto mais se prende, mais ligado permanece à matéria, em consequência, mais tempo gasta para esgotar as energias vitais que o prendem ao corpo. Os que já optaram pelo equilíbrio, pela busca de sua melhora, têm mais facilidade para se libertarem, mesmo não tendo podido fugir dos débitos do passado. Ou seja, a quitação da dívida, o resgate das faltas, terá que ser feito. Mas esses que já optaram pelo equilíbrio, pela busca de uma melhora espiritual, encontrarão as consequências desse acontecimento, dessa desencarnação, de modo mais suave, se libertarão mais rapidamente do corpo. Mas esclarece que os que não poderiam ser liberados naquele momento, por se encontrarem ainda presos à matéria, por estarem ainda envolvidos em experiências, experiências de baixo teor, não ficariam sem amparo. A assistência espiritual se fará presente, mesmo que estejam compelidos a permanecerem algum tempo ligados ao corpo, sem poderem se libertar. A bondade de Deus é para todos.
Mas Deus é bom, mas também é justo. É importante ainda lembrar que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que nem todo sofrimento que se passa neste mundo, seja individual, seja coletivamente, é necessariamente consequência de uma falta. Muito frequentemente se trata de uma prova escolhida pelo Espírito para sua purificação, a fim de acelerar o seu adiantamento. Explicam ainda que muitas dessas catástrofes, desses cataclismos, são permitidos por Deus para fazer a humanidade progredir mais rapidamente. São aqueles flagelos destruidores que atingem grande parte de pessoas, que destroem vidas, destroem cidades, destroem tudo o que se encontra no local atingido, tudo que se encontra pelo caminho. Esses flagelos visam o progresso mais rápido dos que são atingidos e daquela coletividade que alcança. Então, meus amigos, concluindo esse estudo, é assim que o Espiritismo explica os casos de mortes coletivas. Mortes que se dão através de grandes catástrofes, de grandes cataclismos, mostrando que os acontecimentos assim considerados não ocorrem por acaso, aleatoriamente. Podem ser objetivados para impulsionar o progresso mais rápido dos espíritos nele envolvidos e daquela coletividade, ou geralmente são resgates de faltas cometidas coletivamente. Espíritos que erraram juntos se reúnem para juntos resgatarem suas faltas e assim retomarem o caminho da evolução. Como disse o instrutor de André Luiz na obra que citamos, ninguém se eleva ao céu sem se quitar com a terra. Era isso que nós tínhamos sobre o tema. Agradecemos a companhia durante esse estudo. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.